RNC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento Rede Top Supermercados e Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Há 50 anos unindo pessoas. Olá, muito boa noite. Agora são 6h36 e a gente abre essa edição com o Giro dos 20. Cada repórter tem no máximo 20 segundos para trazer as informações para você. O tema de hoje é a vacinação contra a Covid. Como estão os índices em Florianópolis, Criciúma, Blumenau, Joinville e Chapecó? A gente começa pela capital do estado com a Gabriela Bride. Boa noite, Gabriela. Oi, Fabia, boa noite para você. Aqui em Florianópolis, 92% da população já tomou ao menos uma dose. 79% já estão com o esquema vacinal completo. E um dado interessante, 53 mil pessoas já tomaram a dose de reforço. A gente vai agora para Criciúma. Olá, boa noite a todos. Aqui em Criciúma, o público-alvo de imunização contra a Covid-19 corresponde a 186 mil pessoas. Dessas, 93% já receberam a primeira dose e 77% a segunda. Em relação à dose de reforço, 8% da população já foi vacinada. Vamos agora até Joinville saber quais são os dados de lá. É contigo, André. Aqui em Joinville, 72% da população total já tomou a primeira dose da vacina e 59% já está completamente imunizada, índice abaixo da média estadual. Além disso, mais de 33 mil doses de reforço também já foram aplicadas. E aí em Blumenau, Maurício Catani. Olá, aqui em Blumenau, mais de 73% das pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 63% da população total já está completamente imunizada. Até o momento, mais de 20 mil pessoas já receberam a dose de reforço. Vamos saber agora como está a situação no oeste do estado. Olá, boa noite. Aqui em Chapecó, 82% da população já recebeu a primeira dose contra a Covid-19. 72% tem o esquema de vacinação completo e 8,2% receberam a dose de reforço. Renata Albuquerque para o NSC Notícias. E olha só, ontem nós divulgamos aqui no NSC Notícias um número impressionante de catarinenses que estão no prazo, mas ainda não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. 660 mil pessoas. Gente, isso aí dá quase 10% da população, tá? Quem está ao vivo com a gente é o secretário da Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, que eu já de antemão agradeço muito pela sua presença, secretário, de novo aqui com a gente. O senhor já esteve no Bom Dia, mas é que é importante mesmo, né, secretário? A gente tem que tomar alguma atitude. O que Santa Catarina pode fazer para convencer essas pessoas e que vão, por favor, lá fazer a imunização completa, né? Boa noite. Boa noite. Na verdade, nós temos algumas questões que têm que ser consideradas. Nós temos no registro de D2 de 660 mil catarinenses, necessariamente não são pessoas que não fizeram a vacina. Eventualmente a gente tem percebido isso, acontecido um erro de registro de doses. Nós estamos trabalhando, então, junto aos municípios para fazer busca ativa daqueles que não compareceram e também depurando os dados para que a gente consiga entender os erros onde é que aconteceram, eventualmente D2 registrada como D1 e assim por diante. Mas, apesar do número expressivo, Santa Catarina é o terceiro estado que melhor imuniza os catarinenses. Nós perdemos apenas para 2 estados aqui do sul, é um número considerável, mas mesmo assim nós estamos entre os 3 melhores estados na imunização completa da população. Agora, secretário, é verdade, né? Nós temos uma adesão boa dos catarinenses, só que agora o pessoal aí está derrapando um pouquinho nessa segunda dose e a gente quer fazer esse apelo porque todo mundo vai lá se vacinar. Qual é o perigo de não ter a imunização completa? O coronavírus é uma doença grave, ele está entre nós, veio para ficar. E a nossa grande defesa contra uma doença infecto-contagiosa dessa magnitude é a vacina. E a vacina só funciona se ela tiver completa, né, o seu esquema vacinal. Com dose 2, para aqueles que precisam fazer, com exceção da Janssen, que agora parece também que teremos que fazer dose 2, né? E também com reforço, que nós já iniciamos daqueles que vacinaram lá em janeiro e fevereiro, e agora, com a decisão do governo federal, reforço para todos aqueles acima de 18 anos de idade.
Agora, secretário, vamos acompanhar juntos. Olha só, o governador do estado, Carlos Moisés, hoje ele falou sobre a possibilidade de vacinar os turistas nessa temporada. Vamos dar uma olhada aqui o que disse o governador. A gente imagina que talvez não haja um movimento facilitado, né, para atender população flutuante, como é o caso do movimento do turismo. Mas, obviamente, que o pedido pode ser feito, né, para que a gente possa atender essa população. A gente deve imaginar e que essa é uma doença da sociedade, que o turista que venha para Santa Catarina deva vir vacinado. Eu acho que esse é um compromisso pessoal de cada um. Quem vem para fazer a sua atividade de lazer, de turismo, de trabalho, turismo de eventos, deve vir imunizado para garantir a segurança das outras pessoas também. E um detalhe, né, secretário? Lugares com uma vacinação maior têm a tendência de atrair mais turistas, né? É verdade. Santa Catarina paga um preço por ser um estado com uma boa gestão, que é um estado bonito, né, que as belezas naturais atraem seus turistas e também tem uma cobertura vacinal interessante. Nós estamos quase na média do estado com 65% das pessoas imunizadas. Então a gente paga esse preço. Também as pessoas acabam procurando mais Santa Catarina. Nós temos também, por conta disso, sermos melhores ainda na gestão de processos. Agora, secretário, o governador também falou hoje em entrevista para a gente que já está pronto ali um decreto novo para liberar o uso de máscaras em locais abertos, mas agora depende também do governo federal. O senhor pode explicar para a gente? Existe uma lei federal do ano passado, de junho, se eu não me engano é a 14079, que obriga a utilização de máscaras em todos os ambientes, em todo o território nacional, seja ambiente fechado ou ambiente aberto. Então, nós já temos um critério técnico, já foi discutido isso no grupo gestor de governo e também no COES, no Centro de Operação de Emergência e Saúde, com os municípios, os interessados. O critério, a regra está posta, mas nós não podemos flexibilizar uma lei, uma regra federal. Por isso que a gente aguarda, então, a discussão que já foi iniciada junto ao Ministério da Saúde, para que se possa desobrigar gradativamente a utilização de máscaras em ambientes abertos. Agora, secretário, a gente só está chegando nesse ponto justamente por causa da vacinação e dessa adesão dos catarinenses. Está faltando só esse pessoal agora da segunda dose, aí tem que o pessoal correr para lá e completar, tem vacina disponível, né? É só, e esses têm vontade de fazer a vacina porque fizeram a primeira dose, não são negacionistas, né? Eles são pessoas que fizeram a primeira dose e não voltaram ainda, então voltar. Secretário, conta para a gente, olha só, no mundo inteiro a gente está vendo locais onde tem uma baixa vacinação ou esquema vacinal incompleto, as UTIs lá estão lotando de novo, né? Exatamente. Nós somos apontados aqui em Santa Catarina, no mundo inteiro, como uma das melhores gestões de crise, também por conta da vacinação. O leste europeu, por exemplo, que hoje tem média de cobertura vacinal de 30% a 35%, está sob o ataque severo do coronavírus, assim como os países mais avançados também, a Alemanha está com dificuldades, a Bélgica, a Holanda, todos aqueles que têm cobertura vacinal abaixo de 60%, 65% estão com dificuldades. É por isso que é importante que tenhamos esse entendimento, as pessoas precisam se vacinar, isso é fundamental. Nós iremos aderir à campanha que o governo federal propôs de fazer mutirão no final de semana, após pactuação acontecida hoje com os municípios, com os secretários municipais de saúde, e a população tem que entender. Nós temos uma visão muito clara, que aqueles entre 23, 24 anos e 40 anos de idade são os que menos retornaram para fazer D2. E acho que é nessa população que nós temos que trabalhar mais a conscientização da necessidade do esquema completo, né, de vacinação, inclusive com reforço. Tá bom, secretário, eu agradeço muito a sua entrevista aqui com a gente. Vamos torcer que as pessoas, né, realmente participem desse mutirão, vão fazer a dose. Dose de reforço agora começa para todo mundo acima de 18 anos a partir de sábado, né? Na verdade, é a partir do momento que o governo federal entregar as doses para que se possa fazer esse reforço. Nós temos, por enquanto, as doses de D1 para toda a população, incluindo aqueles acima de 12 anos, e também o reforço para aquilo que já estava pactuado, acima de 60 anos de idade. Assim que entregar o Ministério da Saúde fizer a entrega, o governo do Estado disponibiliza em até 24 horas para os municípios, para que comece, então, o reforço para toda a população. Tá bom. Obrigado, secretário, mais uma vez. Uma boa noite para o senhor. Olha, depois... Boa noite, cuide-se. Certo. Depois de tantos detalhes sobre a vacinação no estado, vamos ver como fica a imunização amanhã nas principais cidades de cada região. Joinville aplica a primeira dose para pessoas a partir de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo ou atrasado. Dose de reforço vai ser aplicada em idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunocomprometidos. Blumenau imuniza a primeira dose em pessoas a partir de 12 anos.
Segunda dose para quem agendou a antecipação da vacina da Pfizer e AstraZeneca. Dose de reforço para profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos. Itajaí aplica a primeira dose em pessoas a partir de 18 anos. Segunda dose para quem está no prazo. Dose de reforço para idosos com mais de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. Criciúma aplica a primeira dose em pessoas a partir de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo. A dose de reforço é para profissionais de saúde, para idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos. Em Chapecó, a primeira dose é para pessoas a partir de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo e dose de reforço para profissionais da saúde. Há pouco, Florianópolis informou que vacina amanhã pessoas a partir de 12 anos, segunda dose para quem está no prazo e dose de reforço para idosos, profissionais da saúde, bem como pessoas com alto grau de imunossupressão. Outras informações sobre a vacinação você encontra no G1 Santa Catarina. Depois do intervalo, a gente atualiza a situação da pandemia aqui no estado e mostra também 2 cidades catarinenses que não registraram mortes por Covid durante a pandemia e atualmente estão com os casos da doença zerados. Amplo espaço interno. A Renault faz para você. Você usa do seu jeito. Renault Duster a partir de R$ 95.990 e Renault Kwid com entrada mais parcelas de R$ 998 e parcela final com IPVA e emplacamento grátis. Ei, tá baixando o app do Mac para ganhar o cheeseburger de graça da McFriday, né? Ótimo negócio, coração, como é que não faz? A McFriday só tem ótimos negócios para você. E quem baixar o app do Mac e se cadastrar pela primeira vez, já ganha o cheeseburger, você tem noção? Para quem já tem, fica ligado nas ofertas que estão rolando por lá. McFriday. Ótimo negócio, coração. O varejo brasileiro deve terminar o ano com um crescimento de 4,5% em volume de vendas. Mas, para fechar o ano com o melhor saldo possível, o comércio precisa antecipar além da decoração de Natal. Você já está por dentro das estratégias para atrair clientes no final do ano? Visite negóciossc.com.br e saiba como vender mais. Onde a gente celebra o Dia da Consciência Negra, o Raimundo José, ele vive num quilombo no Maranhão e lá ele transforma a vida de muita gente. E a gente fez uma expedição amazônica que você vai adorar. Margarete Menezes, Fiuk e Gloria Groove chegam com novas apresentações no Show dos Famosos. E um deles, infelizmente, vai dar adeus à competição. E a ilustre presença de Caetano Veloso cantando mais sucessos. Domingo, 6 da tarde. Vem pra mistura que é tudo de bom. Você vai conhecer agora 2 municípios catarinenses que durante todo esse período de pandemia não registraram mortes pela Covid. E neste momento não existem casos ativos da doença por lá. Não perdemos ninguém na nossa família, né? E graças a Deus alguns foram para o hospital, mas não teve nenhuma morte, né? Eu sempre me senti segura, né? Porque aqui qualquer caso que tivesse dado, mas assim, uma pessoa com gripe, eles já isolava a família, né? Então, acho que isso era uma segurança para a gente, né? E essa sensação não é exclusiva da dona Lúcia. Quase todos os 2.000 moradores de Flor do Sertão, que fica no oeste do estado, pensam assim. Nós aqui a gente teve, não digo o privilégio, mas graças a uma equipe profissional que soube aplicar assim, as medidas certas na hora certa para trazer uma certa paz e uma tranquilidade para a população. Os atendimentos com sintomas do Covid são feitos aqui nesse posto de saúde que fica na principal rua da cidade. Para você ter ideia, durante todo esse período que a doença chegou no país, Flor do Sertão registrou apenas 202 casos e os 202 foram curados. Desse total, 8 pessoas precisaram ir a São Miguel do Oeste. Dessas 8 pessoas, 2 ficaram entubadas, mas logo voltaram para casa. A gente criou e seguiu as normas bem certinho. Então, distribuímos a máscara para toda a população, orientamos a população através das redes sociais do município. Então, assim, foi um trabalho bem difícil, mas assim, foi um trabalho bem importante
que muita diferença fez, que somou para tudo isso, para que tudo isso chegasse onde a gente chegou hoje, né? Há cerca de 20 dias, o município não registra um único caso da Covid. Um outro município do Oeste que também comemora os números da Covid é Novo Horizonte. A Secretaria de Saúde confirmou que por aqui foram registrados 367 casos, todos curados. Nenhuma morte também foi registrada. Para o secretário de Saúde, a união entre os profissionais e a população fez toda a diferença. A gente fez todo um trabalho, né, com os agentes de saúde, de casa em casa, né, fazendo toda a comunicação necessária para os cuidados. E também através de decretos, né, com essas medidas que a administração tomou, nós tomamos, né, foi para que a gente conseguisse, né, fazer com que a nossa população tivesse a proteção necessária e para que também a população colaborasse, né. Vamos atualizar os números da pandemia em Santa Catarina aqui na nossa tela. Nas últimas 24 horas, nós tivemos o registro de 21 mortes no estado. Na evolução dos casos ativos, de ontem para hoje, a gente está agora com 4.461 casos. Foram 687 nas últimas 24 horas confirmados e 673 pessoas recuperadas da doença também no mesmo período. Primeira dose, população total em Santa Catarina, 78,13%. Segunda dose ou única, população total, 64,30%. Se fosse só contar a população vacinável, a gente já passou de 65% aqui no estado de Santa Catarina. Chegou a hora da gente saber os detalhes da previsão do tempo. Leandro, nós já tivemos chuva nessa quarta-feira no estado. Qual que é a previsão para hoje à noite, por exemplo? Hoje à noite é previsão de chuva, né, Fabiana? Até ela vai aumentando a quantidade de municípios onde vai acontecendo, já que no período da manhã e da tarde ela foi bem mais localizada. Dá uma olhada nas imagens de satélite da quarta-feira, ela mostra muitas nuvens tomando conta de Santa Catarina, cada vez mais, né, dá para perceber um aumento das nuvens, uma frente fria passa aqui pelo Rio Grande do Sul, tem ventos em altitude trazendo umidade e nuvens carregadas dos países vizinhos, ou seja, esse cenário aqui é o que predomina agora ao longo da noite, com previsão de chuva, inclusive ao longo da madrugada, porque o cenário é de tempo instável também previsto para amanhã. A quinta-feira vai ter o céu bastante encoberto e tem previsão de chuva a qualquer hora, entre a madrugada e o período da manhã principalmente, né? Nessas áreas aqui do oeste e do meio-oeste, uma outra abertura de sol, só que isso mais à tarde, porque nas duas áreas a chuva é mais de manhã. Agora, nas outras áreas, a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Como aproxima uma massa de ar frio pelo oceano, observe as temperaturas. Uma quinta-feira um pouco amena, passa um pouquinho da casa dos 20 graus na maior parte do estado, mas não muito mais do que isso. E tem alerta de chuva forte na quinta, né? E tem alerta de chuva forte, porque vai ter um cenário, Fabiana, de frente fria passando pelo oceano, umidade do mar avançando e também instabilidades em baixos níveis da atmosfera, o que deve deixar as nuvens mais carregadas. E aqui eu separei um mapa que mostra uma estimativa, né, de volume de chuva só para o decorrer dessa quinta-feira. Então, observe, pelas cores e pela legenda, né, da serra em direção ao litoral, tem alguns pontos com chuva forte. A gente não leva, Fabiana, ao pé da letra o volume, mas dá uma boa ideia de algo forte, né, em grande parte aqui do estado, nessa faixa mais leste, por isso tem que ter atenção em relação ao decorrer da quinta-feira. Entre 40 e 50 milímetros num dia é bastante coisa, exatamente pelo período curto de apenas um dia. E boa parte desse total entre essa noite, madrugada, né, e o período da manhã da quinta-feira. Tá bem. Obrigado, Leandro. Abraço. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 cidades de Santa Catarina e do Paraná. Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado investigam a atuação de uma quadrilha responsável por furtos e roubos de caminhões e caminhonetes. Aqui no estado, os mandados foram cumpridos em Abelardo Luz, Tubarão e Palhoça. A operação recebeu o nome de Tonelada porque era assim que os suspeitos se referiam ao esquema criminoso. Em Xanxerê, policiais flagraram um carro com placas de Chapecó andando na contramão. No veículo foram encontrados cerca de 150 quilos de maconha. O motorista, de 22 anos, e o passageiro, um adolescente de 15 anos, disseram que receberiam pagamento para trazer a droga do Paraná até a região. Um caminhão pegou fogo na BR-470, em Ibirama.
O caminhoneiro de 61 anos descia a serra quando teve um mal-estar e saiu da pista. Quando acordou, o veículo estava em chamas. O motorista conseguiu sair sem ferimentos. Em Joinville, um carro capotou e quase invadiu uma loja depois de bater em um outro veículo. Com o impacto da batida, o carro foi parar no pátio de um restaurante. O motorista, de 30 anos, se feriu e foi levado ao hospital. O condutor do outro carro não se machucou. A seguir, a polícia investiga a denúncia de injúria racial depois que as tranças de uma menina foram cortadas numa sala de aula. Show de ofertas Queres! Aqui você compra mais! Aproveite as ofertas do Black Novembro e ainda concorra a um show de prêmios! iPhone a partir de R$ 159,00 mensais. Ar-condicionado 9.000 BTUs, apenas R$ 1.590 à vista ou R$ 139 mensais. Com o primeiro pagamento só lá no ano que vem. Roupeiro grande com espelho, preço de Black. São R$ 800,00 de desconto. Só R$ 1.190 à vista em 10 vezes sem juros. O Queres vai entregar um prêmio pra você! A promoção do milhão dos Shoppings Almeida Júnior tem sorteio especial de Natal. São 3 vales compras de R$100.000, além de 10 mil a cada 15 dias por shopping. Concorra a cada R$200 em compras. Balneário Shopping. Começou o Set Experience 2021. Você que é do setor de mídia e entretenimento tem de conhecer essa nova plataforma de eventos. Venha fazer negócios, conhecer e debater sobre novas tecnologias, evolução do streaming e TV do futuro. Tudo gratuito, com eventos ao vivo e on demand. Até dezembro de 2021. Não perca! Acesse agora www.setexperience.org.br. Está chegando o Alinea Reserva Itajaí, um condomínio fechado completo para você viver seus melhores planos. Tranquilidade e segurança no bairro Rio do Meio, com fácil acesso ao centro e às cidades da região. São lotes de 200 a 679 metros quadrados, com infraestrutura completa para construir e diversas áreas de lazer, quadra de beach tênis, campo com grama sintética, academia, salão de festas e muito mais. Saiba mais em alineaurbanismo.com.br. 15 anos da Hora de Santa Catarina. Ofertas de outro mundo. Confira: caçarola com pratos e acessórios, omeleteira e assadeira antiaderente, conjunto de lavanderia. Compre e garanta 60 dias de NSC total. Aproveite! Uma adolescente teve os cabelos cortados dentro de uma sala de aula no sul de Santa Catarina. A menina não quer mais voltar para a escola e a mãe procurou a Polícia Civil para relatar injúria racial. Com piadinhas sobre o cabelo dela, que o cabelo dela era muito volumoso, que ela teria que alisar o cabelo. Foi com comentários assim que começou um suposto caso de injúria racial em uma escola estadual de Pedras Grandes. Uma menina negra, de 14 anos, teve as tranças cortadas por uma colega. E até que chegou num ponto dentro da sala de aula, a menina, a colega dela, cortou o cabelo da minha filha e a minha filha olhou para trás e perguntou por que ela tinha cortado o cabelo da minha filha. E aí ela disse que porque ela quis e que o cabelo da minha filha era ruim e era de negro. A situação aconteceu no começo do mês, mas chegou até a Polícia Civil nessa semana. Depois da denúncia de injúria racial e dos depoimentos das envolvidas, é investigado se houve ou não o crime. O fato chegou ao conhecimento por meio de um vídeo postado nas redes sociais. Aí então os policiais fizeram um contato com a mãe da suposta vítima para que ela comparecesse à delegacia de polícia, prestar depoimento e registrar formalmente o fato. Foi instaurado um auto de apuração de ato infracional. E o que causou revolta na mãe denunciante é que a escola não chamou os responsáveis pelas alunas para resolver a situação. Eu esperei esses dias todos, ninguém me chamou minha filha para perguntar como a minha filha estava. A minha filha chegou em casa implorando para que tirassem todas as tranças do cabelo dela. Ela disse que para a escola ela não volta mais. Quem está dando suporte jurídico e emocional para a família é uma organização que presta apoio à comunidade negra. Estamos tratando, junto com o Novo Impulso, de uma forma pedagógica, como que a gente pode agir, de uma forma educacional, para que nenhuma das partes saiam lesionadas.
me ajudaram, me deram apoio e suporte que eu estava precisando naquele momento que era para a escola, daí a escola não fez isso. A Secretaria de Estado da Educação informou em nota que, por meio da Coordenadoria Regional de Tubarão, está apurando todos os fatos e tomando providências. Disse ainda que garante todo o apoio à vítima e preservação da identidade dos envolvidos e que lamenta e repudia qualquer ato de violência, prezando por um ambiente escolar inclusivo e acolhedor. A gente vai ter que ver qual o caminho e qual a linha que a gente vai aplicar ao caso. Mas sim, houve uma omissão e uma negligência sim do Estado. Em relação a possíveis penalidades, por envolver adolescentes, a menina pode responder por um ato infracional, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação prevê que podem ser aplicadas medidas como remissão, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Injúria racial é ofender alguém com base em sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Se houver algo da escola, são questões administrativas, né? Para a Polícia Civil, a questão criminal, por enquanto, é apenas o delito de injúria racial. Nós não conseguimos contato da outra família. Tem muita gente que acha que é pouco caso. Não é pouco caso, tá? Porque aquilo ali, a trança que foi cortada é um pedaço do cabelo dela, é uma parte dela. Ninguém tinha direito de cortar. Ninguém. Os motoristas que passam pela BR-470 no trecho de Navegantes precisam ficar atentos. A partir de hoje tem alteração no trânsito entre os quilômetros 15 e 18. O tráfego de veículos foi desviado para o acostamento. A mudança acontece por causa de obras de reparo no asfalto. É importante reforçar que esse trecho vai ficar sem acostamento durante as obras e os motoristas precisam ter atenção aí na sinalização. Os recursos usados no processo de produção industrial tiveram um aumento considerável neste ano. A saída das indústrias foi criar novas estratégias para se adaptar às condições do mercado. Nesta indústria de Blumenau, que produz conversores eletrônicos, o custo de produção aumentou 25% nos últimos 12 meses. O motivo é a escassez de matéria-prima, como de semicondutores que tiveram reajuste de 200%. Além da elevação do preço do aço e cobre, que estão pesando no orçamento. Tem muita pesquisa, né? Também parceria com fornecedores, também algumas alternativas de componentes e também é estudado, inclusive com o cliente, né? Novas possibilidades para essa redução e entregar o produto no nível satisfatório que o cliente exige, né? Esta indústria de produtos alimentícios de Gaspar também viu as contas subirem por causa dos constantes reajustes do diesel e da energia elétrica. As despesas cresceram 60%. Tentamos, às vezes, repassar alguma coisa, mas a pressão é cada vez maior do próprio custo da indústria, né? Mas mesmo assim a gente está suportando esse aumento, mas aos poucos a gente é obrigado a repassar. De janeiro até outubro deste ano, o preço da energia elétrica já acumula uma alta de quase 25%, segundo o IBGE, cenário que é visto com atenção pela Fiesc, já que se continuar neste ritmo, pode haver prejuízos na cadeia produtiva. Existe, então, perda de competitividade, mesmo o dólar estando favorável, né? Mas, inclusive, as exportações são prejudicadas em função desse aumento de custo. E muitas indústrias trabalham com vendas para entrega futura, né? Vendas sob encomenda para entrega futura, e que fazem isso com base nos custos atuais. Então, tendo essas perspectivas de aumento, elas correm o risco de terem prejuízos, né? Por causa da elevação do custo do combustível, da matéria-prima e da energia, as margens de lucro caíram, forçando as indústrias a criarem novas estratégias para continuarem no mercado. Então é importante que, de fato, a inflação comece a desacelerar, como alguns economistas preveem para o final do ano, para que a gente tenha um ano de 2022 com um pouco mais de estabilidade econômica, e isso acaba também trazendo para o empresário uma maior estabilidade também na hora dos negócios. E para encerrar, a gente fala de futebol. Santos e Chapecoense entraram em campo há pouco, agora às 7 horas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Vila Belmiro está 0-0.
A Chape já está rebaixada para a Série B, mas ainda tem alguns objetivos na competição para vencer e chegar aos 18 pontos para encerrar com a pior campanha na história dos pontos corridos. A única vitória do clube na Série A desse ano foi fora de casa contra o Bragantino. Mais cedo, às 7:55. A todos uma boa noite. A gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz.